Estenda as mãos em direção à serva do Senhor. Te damos graças, Senhor, pela tua serva. Tua filha será usada com muito poder, simplicidade, unção e graça. E nós, Senhor, estaremos com os corações abertos, com um coração manso para ouvir a tua voz. Fala através da tua serva, que a tua igreja ouve, no nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a todos a paz do Senhor, né? É motivo de alegria estarmos aqui essa noite. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade, depois o pastor Ari, o pastor responsável pela igreja, o pastor Vanderlei, que me convidou também. E pegando o gancho no que o pastor Ari falou, realmente nós temos funções na igreja, temos cargos, né? Mas o mais importante não é isso, o mais importante é o que nós somos na presença de Deus. E Deus tem me chamado para ser na presença de Deus. Deus tem me estabelecido na presença dEle. Existe uma autoridade de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, e Deus tem me enviado. Eu confesso que eu tenho muita saudade do tempo que eu ficava no banco, do tempo que eu estava confortável, mas quando Deus tem um chamado nas nossas vidas, irmão, não tem jeito. A gente até tenta fazer como Jonas, mas chega uma hora que Deus sopra um vento e coloca a gente aonde Ele quer. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, é da maneira dEle. E o Espírito Santo vai trabalhando, amém? Eu tenho servido lá em Brasília hoje no Ministério da Assembleia de Deus, Missão Madureira. Pelas misericórdias de Deus, Deus tem soprado as nossas vidas, o ministério, né? E tem feito algumas coisas. E eu agradeço a Deus por isso, né? Porque tenho sido comissionada por Ele, tenho sido convocada por Ele para estar fazendo algo. Mas antes de fazer algo, antes de ocupar qualquer função, a nossa maior função é ministrar diante do Senhor. E por que eu falo isso? Porque quando nós ministramos diante do Senhor, nós vamos conhecendo o Deus que nos chamou para servi-lo, para servir a sua obra. E nós, quando conhecemos Ele, recebemos o toque dEle e somos transformados. Quando conhecemos o Senhor, recebemos autoridade para fazer aquilo que Ele nos chamou. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós recebemos poder, nós recebemos unção. Mas eu quero te dizer, existe uma responsabilidade sobre cada um de vocês aqui essa noite, para que a gente saiba os limites que nós podemos ir e usar esse poder e essa unção. Porque Deus comissionou a cada um para algo. Somos membros todos de um corpo só, né? Uns ocupam aí de repente a função do cérebro, outro pé, outro a orelha, mas todos somos importantes. Eu sempre digo, eu nunca falei para Deus, eu quero a unção daquele irmão, eu quero a unção daquela irmã, sabe por quê? Porque o Senhor é que conhece a minha estrutura e sabe o que eu posso suportar para receber aquela unção, quais são as águas que eu vou passar para poder atingir um nível de maturidade e intimidade com Deus, amém? Então, irmãos, aceite o que o Senhor tem falado na sua vida, aceite o chamado do Senhor na sua vida, né? Deus não nos chamou para ficar parado. Lugar de crente não é lugar de estar parado, porque quando o crente está parado é perigoso. Água parada dá lodo, crente parado pode trazer morte espiritual. Então todos temos utilidade na casa do Senhor, amém? E eu quero compartilhar, hoje eu orava e pedi a Deus uma mensagem, e o Senhor já vinha falando comigo sobre um texto muito simples, mas um texto do qual eu extraio alguns princípios, eu extraio verdades, e eu entendo esse texto como uma parábola. E a gente vê que o ministério de Jesus falou por parábolas muitas vezes. E o porquê de Jesus falar como parábola? Além de ser didático, ele atinge determinadas pessoas. Eu não sei se você entrou aqui hoje pela primeira vez, mas eu quero te dizer que você está no lugar certo, na hora certa, amém? E se você já tem vindo, você pode ter chegado aqui com alguma preocupação, algum incômodo, alguma tristeza, e eu te convido a deixar tudo lá do lado de fora, porque quando você está aqui, Deus está trabalhando na sua vida, na sua casa, e não há impossível para Deus, amém? Eu dou glórias a Deus. Eu tenho entendido no Senhor
que não é o lugar que nos define, o lugar vai revelar quem nós somos. Então, de repente, você está num vale, o vale é lugar de estar só, ninguém quer estar no vale, mas Deus tem etapas e processos em todas as nossas vidas, e todos vamos passar por etapas e processos. Eu não sei se você está no monte, eu não sei se você está num deserto, mas eu quero te dizer, a palavra de Deus diz: todo vale será exaltado e todo monte será abatido. Então saiba de uma coisa, você pode estar em qualquer lugar, você estando com Deus, você está a salvo, amém? E o Senhor se responsabiliza. Por isso, não ande pelas suas próprias forças, não ande pelos seus próprios pés, mas peça ao Senhor que Ele direcione os seus passos, amém? Lá em Isaías diz que aquele que confia ao Senhor os teus desígnios, os propósitos dele será estabelecido. Nós temos vivendo tempos de uma igreja muitas vezes vazia, não aqui, eu creio, glória a Deus, porque aqui nós temos um pastor, nós temos irmãos aqui do corpo eclesiástico que verdadeiramente buscam a Deus, que tem compromisso com o Senhor, mas nós temos visto por aí lugares abarrotados, pessoas vazias, pessoas voltando para casas, irmãos, com sequidão. E eu quero te dizer, quem serve ao Senhor, quem busca ao Senhor, rios de água viva fluirão, amém? Se você ainda não compreende isso, eu quero te convidar nesta noite a compreender, a abrir o seu coração e a deixar que as águas do Senhor venham tomar conta do teu ser, venham te direcionar. Glória a Deus pela sua vida. Esqueça a sua preocupação, esqueça qualquer tipo de problema, esteja com um coração de adorador. Peça a Deus para te dar entendimento e discernimento espiritual, para que você toque os céus, porque quando você toca os céus se movimentam em teu favor, e há o toque de Deus na tua vida. Todos nós precisamos do toque de Deus. Eu busco pelo toque de Deus todos os dias da minha vida. Deus é testemunha disso, sabe por quê? Nós precisamos ser transformados. Nós só somos cheios quando nós somos tocados pelo Senhor. E a maior virtude é essa, é o relacionamento com o Senhor. Eu te convido a abrir a palavra de Deus em Lucas 19. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, amém? Todos acharam? Quem não achou, misericórdia. Glória a Deus, todos acharam, né? Amém. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém? Eu entendo nessa mensagem, irmãos, e o Senhor me deu como tema aqui, solitude ou multidão. Qual o melhor lugar para encontrar e estar com Deus? Amém? Eu vejo duas categorias de pessoas aqui. A primeira, um homem que se distanciou, separou-se da multidão, a fim de procurar, de buscar a Deus. Porque a palavra diz que Zaqueu se afastou e procurava ver quem era Jesus, amém? E eu vejo uma multidão. E Deus me fez pensar algumas coisas acerca desta mensagem, né? Embora ele fosse publicano, e o que era publicano? Publicano eram cobradores de imposto que serviam ao sistema dominador da época, no caso o Império Romano. Ele era chefe dos publicanos, né? E todo publicano, ele era judeu de nascença.
Mas os judeus odiavam os publicanos. Por quê? Porque eles sabiam que os publicanos eram roubadores, eles extorquiam, então eles não gostavam disso, né? Só que o nosso Deus não faz acepção de pessoa, Ele veio para todos. E a primeira lição que eu aprendo é: nós nunca podemos desprezar ninguém, não importa quem seja, não importa a situação que essa pessoa se encontra, porque o preço da vida de Jesus na cruz do Calvário é muito alto, né? O preço que Ele pagou é por todos. Mas embora Ele fosse um publicano, Ele nunca houvesse nem participado de práticas religiosas, porque a Bíblia praticamente não cita que ele era fariseu, um religioso da época. Havia uma curiosidade nele de saber acerca de Jesus, e ele foi para aquele local. Ali Jesus iria passar. Jesus estava em Jericó, e a Bíblia relata que ele procurava ver quem era Jesus. Eu destaquei isso na minha Bíblia. Eu entendo que procurar ver quem era Jesus, havia no mínimo uma curiosidade no coração dele. Mas além dessa curiosidade, ele buscava por algo. Eu não sei o que você está buscando. Eu não sei se você busca o Senhor e você ainda não encontrou. Mas eu te digo, você vai encontrar. Amém? Porque o Senhor ama aqueles que o buscam, né? E o segredo do Senhor é para os que o temem. Há segredos de Deus para a minha vida e para a sua vida. E o maior prazer do Senhor é se revelar para nós humanos, porque Ele ama a intimidade comigo e com você. Então não importa quem você foi no passado, não importa como esteja a tua vida agora, mas eu te digo, importa não ficar parado, importa ir ao encontro de Jesus. O que Zaqueu fez? A Bíblia relata, e eu marquei aqui 2 verbos. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, né? Os verbos, eles exprimem ação. Ele correu. Esse correr diz de alguém que de repente estava desesperado, alguém que queria ver, alguém que queria ter um encontro, alguém que queria ter uma percepção real de quem era Jesus. E ele subiu. Ele, embora não conhecesse o Senhor Jesus, esse ato foi tamanho que chamou a atenção de Jesus. Por quê? Porque ele subiu no sicômoro. E todas as vezes que nós nos posicionamos em algo para encontrar o Senhor Jesus, Ele nos leva a lugares altos, amém? E eu quero te dizer, Deus reservou para a sua vida, para a minha vida, lugares altos. Deus não reservou qualquer coisa para a nossa vida, não. Mas ao final eu vou relatar algum desses lugares altos. Porque muitos não têm entendido qual é a posição e o lugar que Deus tem chamado. Mas irmãos, por causa da vida de um, Deus não destruiria Sodoma e Gomorra. Não foi a iniquidade que acabou com Sodoma e Gomorra. Foi a falta de um justo, de alguém posicionado, amém? Então se você se posiciona, eu quero declarar algo na tua vida. A promessa do Senhor alcança você, alcança a sua casa, alcança o seu bairro, amém? Não foi por... Safiras e Ananias não foram destruídos simplesmente por causa da omissão deles. É porque o nível de justiça naquela época de Atos dos Apóstolos era muito elevado. E eu creio que hoje aqui tem pessoas com nível de justiça, com nível de vida e intimidade com o Senhor bastante elevado. E por isso Deus passa nesse lugar, amém? E Ele transforma, e Ele traz os rios de água vivas. Eu não sei há quanto tempo você tem caminhado com o Senhor, eu não sei quais são as dificuldades, as barreiras, mas eu sei que Deus falou desde o início já no culto, dos louvores. O pastor fez menção das tentações pelas quais nós passamos, e eu falei também aqui dos vales, né, dos lugares desertos. Nada disso é para nos destruir. Existem etapas e processos na vida de todos nós. Jeremias 18 relata que nós somos como vaso na mão do oleiro. Há vasos que estão trincados, há vasos que estão emborcados. Deus quer desemborcar, Deus quer tirar as trincas para derramar azeite, amém? Há vasos que já passaram pela olaria, já foram amassados e estão começando a estar cheios. Mas há vasos aqui que já estão sobrejando, e esse azeite já está sendo exalado, já está sendo derramado sobre a vida de outros, sobre a tua casa. E eu quero te dizer, quando nós nos sujeitamos à olaria de Deus, é impossível Deus não fazer, amém? Glória a Deus. Voltando então para Zaqueu, irmão, ele correu adiante, subiu no sicômoro.
Nada na Bíblia está por acaso. O que era o sicômoro? Sicômoro é um tipo de figueira que dá no Oriente Médio. E esse sicômoro, ele tem raízes profundas e ramos fortes. É uma árvore alta. E como eu disse, todo o propósito de Deus nos tira desse lugar aqui que a nossa visão olha, das circunstâncias, dos problemas que nos rodeiam, e nos levam para níveis altos em Deus. E Deus tem esse propósito para a minha vida e para a sua vida. Mais uma vez eu te digo, a vida de Zaqueu aqui foi o começo, aqui foi as portas da salvação. De repente as portas da salvação você já passou, mas tem níveis mais elevados que o Senhor quer te levar, amém? Mas o que eu vejo? Deus estabeleceu, através dessa atitude de Zaqueu, ele chamou a atenção de Jesus. E assim como Zaqueu, nós precisamos chamar a atenção de Jesus. Não importa se ainda vamos passar pela porta da salvação ou se já passamos, mas todo dia é dia de oferecer sacrifício de louvor. Todo dia é dia de derramar o coração na presença do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando o Senhor Deus chamou o profeta Isaías, ele perguntou: a quem enviarei, quem há de ir por mim? E ele respondeu: eis-me aqui. E o que eu quero dizer então? Zaqueu subiu e ele foi tocado, ele recebeu o toque do Senhor, ele chamou a atenção. Diz a Bíblia que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Aqui mais um verbo, descer. E a gente precisa descer na presença de Deus. E Deus tem pressa que a gente desça, sabe por quê? Porque quando a gente desce na presença de Deus, a revelação, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, e nós não devemos nos mover no natural deste mundo, nós não nos devemos nos mover pelas coisas que vemos, pelas circunstâncias que vivemos, porque os lugares altos Deus já nos colocou. Deus já deu a herança para mim e para você, que é a santa palavra dele, amém? Deus não vai fazer, Deus já fez, está tudo consumado. Então nós precisamos descer, porque descer é sinônimo de humildade, é sinônimo de entender que na descida, na busca de Deus, nós nos tornamos semelhante ao Senhor. O apóstolo Paulo diz: vós sois cartas vivas, escrita não por mãos humanas, mas pelo Espírito Santo de Deus. Assim Deus faz com a minha vida, com a sua vida, amém? Eu me lembro do relato de Êxodo 34, quando Moisés desceu do Monte Sinai. A Bíblia relata que o rosto dele brilhava, porque a glória do Senhor era tremenda na vida dele. E eu pergunto, o que impede de nós brilharmos também? O que impede do Senhor vir sobre a nossa vida e trazer o brilho dele? Porque a palavra diz que o Deus que operou ontem, opera hoje e vai operar amanhã. Não há sombra de mudança ou variação nele. Você entende qual é a tua herança no Senhor? Você entende que tem uma glória, uma expectativa de Deus sobre a tua vida, reservada para você? Você entende que tem lugares altos? Zaqueu ali, ele foi numa expectativa, ele buscava por Deus, havia uma curiosidade, e ele encontrou. Ele não só encontrou, como ele recebeu o toque do Senhor, e ele desceu depressa, irmão. Isso é obediência. Deus nos chama para descer na presença dele. Deus nos chama para mergulharmos nas águas do Espírito, para bebermos da fonte que é a palavra dele, porque a palavra dele tem regras, princípios que não podem ser quebradas na nossa vida. Quando nós vivemos essa palavra, o poder de Deus e a glória se manifestam de forma, irmão, que nada poderia se comparar e nada pode se comparar. Aleluias. Então Zaqueu depressa, desceu depressa, e a Bíblia relata que Jesus pousou na casa dele. Eu te pergunto nessa noite: Jesus tem pousado na tua casa? Jesus tem pousado no teu coração? Jesus tem pousado na tua intimidade com ele? Quando eu disse do tema da mensagem solitude, solitude nos reporta a um lugar de privacidade, a um lugar de reclusão, mas não tem nada a ver com sofrimento, não tem nada a ver com depressão. Eu quero te dizer o seguinte: nós temos que ter esses momentos de privacidade, nós e o Senhor. Nós temos que ter esses momentos de encontro, assim como Zaqueu teve. Aleluias. Porque nesses momentos Deus faz, irmão.
E eu também falo aqui acerca da multidão. Existia uma multidão. Você já pensou, já parou para pensar que todas as vezes que nós nos propomos a andar no parâmetro estabelecido por Deus, no parâmetro espiritual da palavra de Deus, da vocação de Deus, pessoas e multidões vão nos criticar, pessoas e multidões vão dizer que nós estamos errados, pessoas e multidões vão dizer que não vai dar certo. Irmãos, não tem como não dar certo aquilo que Deus já abençoou, amém? E a tua vida é bênção, Deus te chamou para dar certo, Deus te chamou para ramificar, Deus te chamou para dar frutos, e o Senhor conhece a tua raiz. Eu quero te dizer que Deus faz, e Ele está fazendo na tua vida nessa noite. Deus não te trouxe aqui por acaso não, amém? A multidão, ela nos impede muitas vezes de ver Jesus. E tem muita gente que anda atrás de multidão. Tem muita gente que quer estar nos lugares de multidão. E muitas vezes Deus está chamando para um lugar separado, para um lugar secreto. O que ocorre? A multidão nesse texto aqui, eu comparo ela como o sistema egípcio, o sistema babilônico. E o que tinha nesse sistema? Tinha escravidão, tinha uma mente escravizada. O povo de Deus precisa entender que a mente tem que ser renovada na palavra, que a nossa mente tem que estar em constante sintonia com a palavra de Deus. Não é o que a televisão diz, não é o que as redes sociais dizem, amém? Porque lá em Romanos 12 diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício santo, puro e verdadeiros a Deus. Este é o culto racional. E não vos conformeis com este mundo, amém? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu creio, irmãos, que essa multidão, muitas vezes nós estamos olhando para a multidão, nós estamos achando que o recurso vai vir da multidão, nós estamos achando que a solução vai vir da multidão, nós estamos achando que os padrões estão na multidão, os padrões que nós devemos seguir, e essa palavra diz justamente o contrário. Não é a multidão. A multidão escraviza, a multidão te impede de ver Jesus muitas vezes, a multidão te leva para lugares em que a tua alma não vai ser saciada, aonde pode haver vazios, aonde pode haver lugares aí que Deus ainda não visitou e não assumiu o governo e a soberania. Então, irmão, saia da multidão nessa noite, amém? Saia do lugar da multidão, saia do lugar da religiosidade, não deixe que a multidão te pare, como Zaqueu. Faça algo para chamar a atenção do Senhor. Rei Chova Seremenente andas. Faça algo para ser estabelecido, para que o governo de Deus venha sobre a sua vida. Eu tenho me movido nessa palavra, eu tenho me movido na obediência de Deus. Eu te digo, eu não queria fazer da forma como Deus falou. Deus havia um chamado na minha vida há muitos e muitos anos. Foi necessário um vento soprar para eu acordar e sair do lugar da multidão. E foi um tempo de separação, de alguns anos já, entre eu e Deus. Eu quero te dizer, às vezes Deus te leva para um lugar, Deus te tira do meio de um lugar estabelecido, Deus te tira do meio de um lugar onde está tudo já arrumado e te leva para um lugar seco, para um lugar onde não há nada. Sabe por quê? Porque não é um lugar que vai te definir, porque Deus quer te usar como ação profética para mudar a situação. E quando Deus te tira da multidão, quando Deus te tira de um lugar, não é para você morrer, não é para você murmurar, não é para você achar que tudo acabou, e nem é para você dar ouvido ao que as pessoas falam da tua vida, mas é para você dar ouvido àquilo que Deus pensa a seu respeito, para você dar crédito ao chamado do Senhor e para você obedecer ao que Deus te chamou para fazer, amém? Eu te convido, irmãos, pensa nessa palavra, pensa em qual lugar você está. Você está num lugar de solitude, de repente você está achando que você está perdido, que nada está acontecendo, que está tudo parado. Mas sabe que às vezes é Deus que nos coloca nesse lugar, sabe por quê? Porque Deus quer te ver crescer. Mas antes de crescer, Deus vai tratar com você, Ele vai te tratar com amor, Ele vai te visitar e vai se revelar a você. E nós só podemos ir para a multidão
multidão quando nós tivermos passado pelo lugar da solitude. Sabe por quê? Porque é no lugar da solitude que os mananciais de Deus nos alcançam. É no lugar da solitude que Deus nos visita. É no lugar da solitude que Deus fala: eu te escolhi, eu te separei, sê tu uma bênção. Quando Deus chamou Abraão, o que Deus fez com Abraão? Mandou Abraão sair de Ur dos Caldeus. Abraão já era próspero, segundo os historiadores, estava estabelecido naquele lugar. Ei, deixa eu te falar, Deus veio para nos confrontar, para nos tirar da zona de conforto, amém? Porque Deus sabe o propósito que Ele tem na tua vida. Nós temos a mania de pensar que nós não sabemos o que vamos fazer com a nossa vida. A gente não sabe nem se amanhã nós vamos estar vivos. Quem sabe é o Senhor. Por isso que eu te convido, vá para o lugar da solitude, aceite os processos e as etapas de Deus na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: não desista. No meio desse processo vai acontecer muita coisa para você desistir. E eu tomo uma lição ali com a vida de Zaqueu. Zaqueu poderia ter desistido, irmãos. Ele estava aí com tudo para viver no sistema babilônico, no sistema egípcio. Ele tinha riqueza, ele tinha domínio naquela época. Mas não. Havia uma sede, havia uma fome ali. A Bíblia não relata, mas quando diz que ele procurava ver quem é Jesus, eu infiro que havia essa curiosidade, que havia uma busca por Deus. E mesmo ele sendo quem ele era, ele se posicionou num lugar alto. Ele alcançou, porque Jesus pousou na casa dele aquela noite. E não foi diferente com a vida dele como é com a nossa não. Sabe por quê? Porque Jesus pousou na casa dele e a multidão criticou. Como pode Jesus receber um homem desse em casa? Como pode? E eu vou te falar uma coisa: muitos vão nos criticar, já criticaram no passado, pelos nossos posicionamentos, pela nossa postura em Deus. Mas eu quero te dizer que no lugar secreto, no lugar da solitude, você não vai se importar com nada que você vai ouvir daqui, ó, com o que a multidão vai te falar. Sabe por quê? Porque vai ser gerada uma identidade na tua vida e você vai saber quem você é verdadeiramente nele. E quando a gente entende isso, a gente vai querer obedecer ao Senhor. A gente vai passar por cima daquilo que nos impede, seja circunstância, seja problema. Eu te convido, passa por cima, sai do lugar da lamentação, sai do lugar do choro, entra no lugar do Senhor, porque na presença do Senhor há alegria, há abundância. Amém? O Senhor troca as nossas vestes. A Bíblia diz que na presença do Senhor até a alegria, até a tristeza salta de alegria. Por que a gente demora tanto a entender isso? Eu quero te pedir nessa noite, ouça essa palavra. Embora você já tenha passado pelas portas de salvação, ultrapasse muito mais. Tem muito mais de Deus para mim e para você. Não se acostume com pouco, não. Eu nunca quis pouco do Senhor. Eu nunca fui superficial na presença de Deus. Mas eu também creio que quando muito é dado, muito é cobrado. E é por isso que eu tenho me posicionado naquilo que o Senhor tem me cobrado. E eu tenho dito: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Eu quero te dizer mais uma coisa. Zaqueu, ele contrariou todo o sistema. Ele foi contra tudo aquilo, mas ele alcançou esse lugar alto. Irmãos, Deus espera que nós venhamos alcançar também. Alcançar o lugar alto é muito mais do que vir a um culto na igreja. Aqui o culto começa, mas o culto vai continuar na tua casa. Ele vai continuar no seu dia a dia, aonde você se posiciona, no seu trabalho. Se posicione de acordo com os valores de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Porque eu quero te dizer, embora às vezes pareça que nada está acontecendo, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, procurando os fiéis, procurando aqueles que adoram, amém? Então, em todos os momentos nós estamos sendo observados. Há um acusador. A Bíblia diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas ao derredor está Satanás. Ele procura acusar, ele procura brecha, mas eu creio que as brechas são fechadas nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio, você crê que tudo aquilo que te impede de ver o Senhor, de receber a glória do Senhor, nessa noite está caindo por terra. Você crê que Deus te visita? Você crê que Deus pode fazer isso
isso na sua vida, que Ele pode alcançar a tua casa, que Ele pode mudar a tua história. Você crê, irmãos? Então comece a sair do lugar da multidão, comece a trabalhar com o Senhor, deixe o Senhor moldar, mas comece a exercer e a praticar a mente de Cristo, amém? Na palavra de Deus você vai conseguir isso. Quando um pensamento vier, você vai para a palavra de Deus e você vai declarar a palavra de Deus. A amada cantou ali e ela falou no início que as maiores lutas são travadas no campo da mente. Isso é verdade, porque lá fora nós somos bombardeados a todos os momentos. Mas eu te pergunto, na época dos apóstolos não era diferente, e olha quem eles foram, e nós estamos aqui por causa do testemunho, por causa da herança, por causa daquilo que eles fizeram. Eu sempre digo que se a Bíblia estivesse sendo escrita ainda, eu creio que o meu nome e o seu estaria lá. Sabe por quê? Porque nós temos procurado ser testemunhas vivas de Deus, nós temos exalado o bom perfume de Cristo, nós temos procurado ser aquilo que Deus nos chamou para ser, amém? Deus te chamou para ser, Deus tem sonhos para a sua vida, e eu quero te dizer que esse vale não vai te destruir, que este deserto não é para te matar, que há mananciais em todos esses lugares, mas que você precisa se apropriar da sua herança e declarar a palavra de Deus para modificar as circunstâncias, as situações da sua vida e para entender o que Deus quer fazer através da sua vida. Eu não sei porquê, mas o Senhor diz que há pessoas aqui que entraram com corações entristecidos nesta noite, com corações já sem esperança, mas Deus renova a esperança, viu? Deus está renovando a sua esperança, e Deus está dizendo, há esperança, viu? Que o rio vai correr por esse, e vai haver manancial que vai brotar, que a semente de Deus está aí, que é terra boa, que é terra fértil. Eu quero deixar algumas palavras aqui ainda. Eu concluo dizendo que o esforço e a busca de Deus de Zaqueu e o ato de descer depressa atraiu a glória de Deus de tal forma que imediatamente a intimidade do Senhor chegou na casa dele, né? Que isso tem que ser uma constante na nossa vida, e que quando nós nos posicionamos, Deus faz. Que há sim mananciais preparados para mim e para você, há mananciais preparados para esta igreja. Existe sacrifício de vida que andas neste lugar. E eu quero te dizer, pastor, eu conheço um pouco da história de como nasceu esta igreja, mas hoje de manhã, quando eu orava, Deus me falava as tuas bases estão no Senhor. E o Senhor me falava que os teus ramos já são fortes. Existe uma promessa de Deus na tua vida e tu sabe disso. Talvez nessa caminhada você possa já ter se sentido só, possa ter sido abandonado, possa não ter recebido apoio, mas eu quero te dizer, os olhos do Senhor repousam sobre a tua vida. Há um diferencial de Deus na tua vida, e o Senhor me fala que o governo dele através da sua vida é estabelecido. Eu não sei qual vai ser a proporção e a magnitude de Deus na tua vida, mas Deus me falava que o teu nome será soprado, o teu nome será estabelecido, e que há um sobrenome que Deus coloca no teu nome, e ninguém retira isso de ti. Há homens que falam, há homens que manejam e que dizem que você não vai, mas o Senhor diz que você já foi, e que há algo te esperando, há algo grande do Senhor sendo derramado na tua vida, e o Senhor diz, tira a preocupação, descansa, porque Ele vai prover. A provisão do Senhor é sobre a tua vida e te alcança nessa noite, amém? Irmãos, e sempre eu gosto de meditar no livro. Eu tenho me movido nesse livro de Efésios, porque ele traz revelações muito poderosas para a nossa vida. E quais são os lugares altos que Deus reservou para você e para mim? Eu vou ler alguns versículos aqui, grava bem isso. Se você quiser, anota. E quando você estiver na tua casa, declara essa palavra, declara esses versículos, porque a tua vida vai mudar. A tua vida vai passar por todos os processos de Deus, sim. E você vai aceitar o governo de Deus na tua vida. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O Senhor não falha, o Senhor é justo, é fiel, e Ele recompensa aqueles que o servem verdadeiramente.
Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu te pergunto, é só algumas bênçãos? Não. O que a palavra diz? Todas. Não tem nada que Deus não tenha feito por você. Amém? A segunda mensagem, Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ei, você entende que você tem uma herança, que você foi feito herança também através da vida de Jesus Cristo, e que Deus tem um maná separado para a tua vida, que Ele tem um maná especial, separado a cada dia, que existe um lugar de provisão, existe um lugar certo para tu. Você entende isso? Comece a viver isso então. Se você não entende, se aproprie dessa palavra. Efésios 1:22 vai dizer: e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e Ele, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ou seja, esse capítulo vai dizer que o Senhor sujeitou principados e potestades abaixo de Jesus Cristo. E mais, Deus o fez assentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Efésios 2:6 vai dizer: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual é o seu problema? Qual é o seu medo? De demônios, de principado, de potestades? Porque se nós já recebemos a nossa herança, se nós assentamos com Cristo Jesus nas regiões celestiais, através do qual estão colocadas todas as coisas debaixo dos pés dele, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, irmãos, comece a viver, comece a declarar. Romanos 8:17 diz: se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? E por último, 1 Pedro 2:9 vai dizer: porém vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que eu concluo? Nós já fomos abençoados, nós não seremos. Nós fomos com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nós somos feito herança e já recebemos a nossa herança. É a palavra de Deus e tudo que ela diz. Não aceite menos do que isso. Se posicione nos lugares altos. Fomos ressuscitados e assentados com Cristo nas regiões celestiais, amém? Porque outrora andávamos perdidos, igual pecadores, mas o Senhor nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos fez assentar com Ele, e assim nós reinamos com Ele também, amém? Somos co-herdeiros e, portanto, temos domínios sobre principados e potestades. Deus tem nos dado esse domínio pelo nome de Jesus. Esse nome é poderoso. Nós podemos parar as obras contrárias, nós podemos repreender, nós podemos dar ordem aos demônios que saiam do nosso caminho, que saiam da nossa vida, que saiam da nossa casa, e nada poderá nos resistir todos os dias da nossa vida, amém? Você crê nisso? Aleluias. E por fim, somos raça eleita, sacerdócio real e nação santa. Portanto, comece a exercer o seu sacerdócio diante de Deus. Não espera o pastor conclamar uma vigília para estar orando. Não espera o pastor geminei que ouvas, temenei que andas, impor a mão da tua cabeça para receber algo, porque você já foi feito sacerdócio real. Lá no passado, Deus levantou Arão e seus filhos
para que colocassem lenha sobre o altar e o fogo fosse aceso. Mas eu quero te dizer que o véu foi rasgado, que hoje nós temos livre acesso, e nós individualmente, cada um aqui é responsável pelo altar, é responsável pelo fogo de Deus. E lá em Levítico 6:3 diz que o fogo não se apagará, mas arderá continuamente sobre o altar. Amém? Glória a Deus. Irmão, que esse fogo venha estar no teu coração de tal forma que todo dia ele seja aceso, de tal forma que ele se transforme em brasa. Sabe por quê? Porque brasa é resultado da queima constante. Brasa é resultado dos dias, meses e anos na presença do Senhor. Rei Jeová Seremenei que andará manarraias. E há brasas do Senhor nesta noite sendo dispensadas. Dei que andará manarras. Deus fala: filhos, tenho chamado-vos de que andará manarraias para um compromisso. Tenho separado cada um de vós aqui. Visito as vossas casas. Entro aonde não podem entrar. Andurenenei que andarabás. E dou uma voz nesta noite. Dou uma ordem. Andará manarraias. Há muitas tempestades. Há muitos ventos soprando. Mas eu acalmo. Eu afasto. Eu afago. E trago do meu amor sobre as vossas vidas. E derramo sobre vós algo que vós verão a diferença. O Senhor diz que há um novo tempo sobre este lugar, que este lugar viverá vivas de júbilo, e que sobre este lugar não vale encantamento. Há uma unção liberada, há anjos do Senhor que ministram aqui, há uma porção poderosa. E o Senhor pergunta para ti nesta noite: o que queres que Ele faça? O que quer que o Senhor te faça? Ele passa, Ele mora. Tu és a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor, templo do Espírito Santo, morada do Deus vivo. Amém? Cada um aqui de Deus é uma dinamite, cada um de Deus aqui é boca de Deus na terra, para cumprir os desígnios, para estabelecer o governo de Deus sobre os lugares ao qual nós passarmos. Não aceite menos do que o que Deus tem te dado. Não aceite uma mente escravizada pelas coisas do mundo. Não aceite padrões que não são de Deus. Desça na presença de Deus, porque Ele te colocará nos lugares altos. Ele fará muito mais do que o que Ele fez na vida de Zaqueu. O Espírito Santo diz que toca corações, que visita situações. Eu vejo Deus entrando com providência em muitas vidas aqui. Há vidas que têm se entristecido tanto, há vidas que têm chorado tanto, mas o Senhor diz que Ele muda a história nessa noite. Ele diz que é tempo de regozijo, e Ele diz que essas portas não se fecharão. Ele diz que Ele estabeleceu, e aquilo que Ele estabelece, homem não pode mudar. Há um desígnio de Deus sobre este lugar. Há um desígnio de Deus para mim e para você nesta noite. Comece a glorificar, comece a exaltar aquele que pode fazer todas as coisas. Deus passeia, Deus trabalha, Deus é lindo. O Espírito Santo diz que vidas aqui têm sentido dores em estômago. O Senhor me fala de uma pessoa com uma enfermidade no estômago, e eu te convido, se você quiser vir à frente, vamos orar. Se o pastor eu posso fazer o chamado. Quantos querem receber oração nesta noite? Quantos querem declarar que não vão estar na multidão, mas vão estar no lugar da solitude, vão estar nos lugares aonde Deus te chamou? Eu te convido a vir à frente, eu te convido a vir a clamar a uma só voz, a dizermos: Senhor, eis-me aqui. Senhor, muda a minha vida, leva-me para os lugares altos, leva-me, Senhor, a reinar neste mundo sobre o teu governo. José do Egito era nada. José do Egito foi vendido como escravo pelos irmãos, mas Deus tornou ele governador e favoreceu todo o povo dele. Irmãos, de repente estão te falando que você não é nada, que você não vai conseguir, mas eu quero te dizer: quem tem propósito de Deus vai além. Quem tem propósito de Deus não para no meio do caminho. Deus não nos chamou para ficarmos na cisterna. Deus não nos chamou para sermos envergonhados. É noite de refúgio
refrigério, é noite de glorificar ao Senhor e de dizer: Senhor, eu não posso, sem a tua presença eu não vou, mas vai diante de mim. Assim como o Senhor guiava o teu povo ali, meu Pai, no deserto, durante o dia era uma nuvem, uma coluna de nuvem, à noite era uma coluna de fogo. Eis-nos aqui, Senhor, guia as nossas vidas, aleluias. Vamos orar. Pai Santo, nesta noite nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor fez algo neste lugar, sabemos que as tuas raízes neste lugar são profundas, que as bases estão aqui, que há o fundamento de Cristo neste lugar. Portanto, cada uma dessas vidas que aqui estão na frente, e até mesmo dos que estão sentados, estão recebendo algo poderoso do Senhor, um diferencial, porque o Senhor não nos chamou para sermos comum, o Senhor não nos chamou para sermos, Senhor, qualquer um, mas o Senhor nos chamou para derramar uma unção que quebra o jugo, que despedaça o arco, que corta a lança e que nos coloca lugares altos, que nos leva, Senhor, a alcançar níveis cada dia maiores na tua presença e a vivermos o melhor do Senhor na terra dos viventes, a frutificarmos. Ajuda eles, meu Deus, a receber nesta noite o entendimento do alto, a transpor as barreiras mentais, a entender que a mente é a mente do Senhor em nós, que é Cristo vivendo em nós, que é o Senhor trabalhando, que é o teu Espírito Santo nos moldando, nos levando às águas profundas do Senhor. Vai marcando e selando cada um, vai colocando diante de cada um aquilo que só o Senhor pode fazer. O Senhor tem sim algo contigo, mulher. Eu não te conheço, mas o Senhor diz que tem um chamado, que Ele te escolheu como uma mulher solitária, mas Deus diz que Ele te dá filhos, que Ele te chamou para frutificar. Deus diz que tira uma Aleluias, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu mover, te agradecemos porque o teu Espírito fez e faz e continuará fazendo, te agradecemos pelos teus marcos neste lugar, e eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, estende as estacas deste lugar na tua proporção, na tua medida, assim como o Senhor deu a visão a Moisés de todos os limites do templo, continua a revelar neste lugar as tuas medidas, a estabelecer, Senhor, o teu governo, a tua justiça neste lugar. Traga as vidas, Senhor, cumpra o teu propósito neste lugar, na vida de cada um, e seja manifesta a tua glória neste lugar. Que todos que entrarem por essas portas recebam refrigério, recebam cura, recebam salvação. Espírito Santo, batiza, renova, faz o que o homem não pode fazer. Espírito Santo de Deus, paira sobre cada um aqui. Levanta a tua igreja, fortalece, envia, Senhor, cuida, Deus amado, e livra, Senhor, de todo mal. Nessa noite nós te damos glória, nós te damos graças, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor aqui está, sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, que nos ama, que tem um caminho preparado. Nos faz, Senhor, correr este caminho, faz os nossos pés como os das costas, nos leva, Senhor, de encontro ao teu propósito, não nos deixa olharmos nem para a direita nem para a esquerda. Firma os nossos passos, firma os nossos pés na tua palavra, na tua casa, e traz sobre a nossa vida o teu querer. Assim nós oramos e já agradecemos. Amém.
Eu agradeço a oportunidade nessa noite. Peço perdão porque eu falo um pouco rápido, mas eu creio que o Senhor fez, e eu tenho convicção que Deus estabeleceu vocês, Deus estabeleceu este local, amém? E que é tempo novo aqui, é tempo de muita realização do Senhor, de sinais, prodígios, maravilhas, cura e sobretudo de aumentar as estacas do Senhor. Creiam e continuem buscando, continuem lutando, continuem não se conformando com este mundo, transformando a mente no entendimento da palavra do Senhor, avançando naquilo que Deus tem nos chamado para avançar. É o Senhor quem faz. Não precisamos andar ansiosos, preocupados, porque tudo está feito. Somos menina dos olhos de Deus e o Senhor cuida de nós, amém? Ele sabe tudo o que precisamos ou necessitamos. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade. Eu quero agradecer ao pastor Ari, eu quero agradecer ao pastor Vanderlei, à pastora Isabel, pela confiança, pela oportunidade, dizer que é muita alegria ter conhecido vocês, ter conhecido essa casa e saber que é mais um pedacinho do reino dos céus aqui na terra, amém? Glória. Que Deus nos abençoe sempre poderosamente, em nome de Jesus, amém. Amados, que coisa boa, né? Ouvir a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus falou o coração de muitos aqui. E aquele que não falou é porque não ouviu, não quis ouvir. Às vezes a gente escuta, mas não ouve. E a palavra de Deus diz: aquele que tem ouvidos, ouçam a voz do Senhor. Amém? Esse louvor aqui é para aqueles que não decidiram a sua vida para Jesus. Esse louvor é para aqueles que também já decidiram a sua vida para Jesus, mas eu acho que vocês não conhecem não esse louvor não, gente. Os músicos não conhecem não esse louvor. Não ouviram. Deixa eles aí, né? E as portas do Senhor estão sempre abertas para mim e para você. A porta da graça está aberta, mas a Bíblia diz que chegará um dia que ela vai se fechar. Muitas pessoas ficam adiando a sua rendição a Jesus. Ontem no culto de gratidão eu estava dizendo, as pessoas se emocionam com a palavra, choram com a palavra, choram com o louvor, diz que é lindo, mas não querem Jesus. Que negócio, né? Está passando aquele seriado agora na Record, lindo. Muita gente diz que chora, que é como Jesus sofreu. Mas se você disser assim, você quer Jesus? Não, agora não, é depois. E o mais terrível é saber que a ira de Deus permanece sobre aquele que diz não para o seu filho Jesus. Engraçado que Jesus é graça, mas a ira e a condenação permanecem naqueles que não querem Jesus. Esse hino que eu vou cantar é o hino Portas Abertas, que diz assim: ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo, de coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado, sei privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem
pessoa certa.